Bom dia aos amados irmãos, muito bom dia, mais uma semana se iniciando. Estamos na casa do Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça. Então vamos louvar, vamos cultuar o nosso Deus que é digno de todo louvor. Vamos ficar em pé e vamos começar cantando Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, no dia do Senhor, movidos pela fé em nosso Salvador, para estudar o livro do Senhor. Enquanto a Rebeca aumenta aqui o tom. O povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor. É um prazer, né, irmãos? Estar na casa de Deus, poder louvá-lo mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, no dia do Senhor, movidos pela fé em nosso Salvador, para estudar o livro do Senhor. Eu vi um Senhor aí abrasileirado, hein? Né? Em espírito e em verdade te adoramos. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ainda esse espírito de adoração, Deus de minha alma, se minha visão, nada te afaste do meu coração. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz.
coração. Se é noite ou dia, tu és minha luz. Tua presença meus passos conduz. Sê meu escudo e espada luta. Sê meu deleite, sê glória sem par. Sê proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando ao final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser e em meu coração, seja o teu brilho de tudo a visão. Pai querido, muito obrigado porque nossa alma, nós temos um Deus, Senhor, temos um Pai, temos um Rei Celestial que governa todo este mundo, Senhor, e graças te damos porque por tua causa estamos aqui na tua presença, Senhor, hoje pela manhã, neste domingo. Seja conosco, Senhor, esteja presente neste culto. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, que sejam sinceros. Possamos estar não só de corpo, Senhor, mas também de alma. Nossos pensamentos estejam aqui presentes também para te louvar, para te adorar, te cultuar. Uma adoração racional, Senhor. Fala conosco hoje, esteja mesmo nos edificando, nos exortando e abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, nossas mensagens estão lá na pasta de mídia, os avisos semanais. Os irmãos, a maioria já conhece os nossos avisos, mas temos os irmãos que acompanham nas redes sociais e talvez queiram estar presentes. Nossas atividades da semana começam no domingo, primeiro dia da semana. Este culto que está sendo realizado às 11 horas é a nossa escola bíblica dominical. À tarde temos também outro culto, o culto da tarde, pelas 5 horas da tarde. Na terça-feira, estamos tendo também outro culto, irmãos, o culto de doutrina. Então, está sendo muito especial para os irmãos estarem presentes. É um momento que você, inclusive, pode ter mais pessoal, né, com o pastor Elias ensinando ali as doutrinas e perguntando. Às vezes você está com uma dúvida aqui, né? E aí é muito aberto e você pode chegar nesse momento, é algo talvez menos informal, né, pastor Elias? Então, dá para você chegar, perguntar alguma coisa, está com alguma dúvida? Pode perguntar. Também tem os outros irmãos que estão presentes. Na quarta-feira temos o culto lá em Cuba. O pastor Elias está dando a carta Apocalipse. Pelas 20h30, você pode chegar lá também se tiver este interesse de participar. Na quinta, 3 horas Vales Mortos, 3 horas da tarde, e 20 horas, nosso culto de oração aqui no templo em Beja. E no sábado, Descobridores da Bíblia. Aí, encerrando aqui essa parte dos avisos, dos trabalhos semanais, ontem o pastor Elias vai colocar aí a foto, aquela foto do grupo bonito de frente. Ontem tivemos o encerramento do nosso ano letivo, digamos assim, do nosso clubinho Descobridores da Bíblia. Tem sido muito bom, irmãos, é especial. São poucos, mas, enfim, Deus multiplica o amor no coração e é um trabalho que esquenta, né, o coração, a gente gosta muito. Então, mais um ano, graças a Deus, se passou. Começamos no primeiro sábado de julho do ano passado. E agora estamos finalizando, digamos assim, esse ano, né, letivo, ano escolar dos alunos, dos nossos meninos e meninas também. Nós encerramos com a nossa feirinha fiel.
Aí tem uma outra foto com ele já com as compras, né? Eles ganham os desafios, eles cumprem e ganham o euro fiel, né? Quem dera que fosse o euro normal, né, Felipe? Felipe aí quando chega, olha, puxa vida, 1.000 euros, já pensou no Pingo Doce? Puxa vida, né? Então, temos aí os meninos todos felizes, Daniel, a Érica, a Dina, Laura, até a Mariana ganhou, né? Então, é muito especial. Temos um vídeo para vocês verem também o que eles aprendem lá. O pastor Elias vai colocar aí. Se eu conseguir. Não estou conseguindo. Tem que... Ó, aperta no... Pastor, aperta no não, aperta nesse programa aqui. Aperta ESC, aí depois abre o vídeo. Isso. É o último aqui. É o... Esse. Foi a nossa câmera woman aqui que... Bota de novo, pastor Elias, coloque por favor de novo. Então, ó, eles aprenderam os livros da Bíblia. Olha aí, né? Então, são os livros da Bíblia. É muito importante, irmãos, eles terem essa consciência. Graças a Deus, nós tivemos uma doação lá no Brasil também de Bíblias. Nós trouxemos também, cada um tem a sua Bíblia, a sua própria, para chamar de sua, né? Não é mais a da mamãe, né, Daniel? Nem a da Mana. É a do Daniel agora, a Bíblia, né? Então, em português. Então, graças a Deus, irmão, a gente vai, né, trazendo essa cultura. Que o Senhor possa abençoar esse trabalho. E aí, como eu avisei na semana passada, o Descobridor está de férias. Aproveitem, né? Geralmente vão para o Algarve, vão na Romênia, visitar a família e tal. Então, a gente vai dar essa pausa. Quando voltarmos, a gente avisa a data certinho, tá certo? Mas descansem. Eu não coloquei a foto, mas está lá embaixo o desafio que ficou para os meninos e meninas, tá? 1.000 euros fiéis para quem copiar o livro, a carta de 1 João, não é o Evangelho de João, é 1 João. Tem as férias todinhas para fazer isso. E também mais 1.000 euros para decorar, para memorizar os 10 mandamentos. Êxodo 20, de 1 a 17. Né? São todos os mandamentos lá. Tá bem? Então, são esses avisos. A gente está vendo aqui o irmão Binhati, já retornou, né, irmão? Oi? Já finalizou lá o curso? Olha aí, graças a Deus, né? Então, já está aqui em nosso meio. Acho que é isso mesmo, né? Então tá, irmãos, vamos ficar em pé, vamos cantar mais um cântico. Deixa eu ver, todo mundo veio, né? Tá de parabéns hoje. A Karina, ela consegue? Já faz? Então a Karina, que foi a única que não veio, perdeu ontem A Karina vem fazer aqui a oferta, Karina, vem cá. Enquanto isso, nós vamos cantar Conheci um Mundo Mal. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isto porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue
Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Irmão Tanguy, por favor, uma oração. Senhor Deus, está tudo desachado. Obrigado por este dia. Obrigado por podermos levar, venir, ouvir tua palavra e dar essa oferta. Está tudo de ti. Obrigado por toda a missão, por toda a proteção divina que você nos dá. Senhor, nós cada vez mais nós podemos viver mais no exemplo do teu Filho Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Irmãos, ainda em pé, rapidamente vamos cantar o hino Vamos à Escola. Eu creio que os irmãos conhecem a melodia. Talvez a letra seja diferente, mas é uma melodia conhecida pelas igrejas no mundo. Nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe apenas. Depois cantemos. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Elias. A palavra está com o pastor. Isso, desculpa, as crianças embaixo. Vai ficar. Irmãos, vamos abrir as Bíblias, só por um instante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, os versículos de 1 a 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana,
e sim no poder de Deus. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra e entregamos esses momentos nas Tuas mãos. Fale aos nossos corações, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado. Podemos assentar. Muito bem, irmãos, nós estamos nesta carta aqui aos Coríntios, e os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele está tratando de vários problemas assim na igreja. O primeiro problema na igreja é essa questão da divisão, a divisão na igreja. Depois lá no capítulo 7 em diante, ele vai tratar de vários assuntos que são perguntas que os irmãos de Corinto enviou para ele. Ele está em Éfeso, então uma comitiva chegou até o Paulo, trazendo perguntas, e também ele ouviu falar que havia divisão assim na igreja. Esse assunto de divisão, irmãos, para o apóstolo Paulo, era um assunto assim mesmo, o mais grave que tinha. Por que a gente diz que era o mais grave? Porque ele gasta 4 capítulos para tentar reverter isto. 4 capítulos, imagine, dessa epístola. E ele, ali no início nós vimos, que ele exorta os irmãos: irmãos, falemos a mesma coisa. Agora, para falar a mesma coisa, nós temos que ter a mesma mente e temos que ter a mesma opinião. Já imaginou numa igreja todo mundo ter a mesma mente e a mesma opinião? É possível isso? É possível. Aqui, é claro, irmãos, ele não está falando de gostos, né? Eu gosto de bacalhau com natas. Você gosta de roubá-lo a molho não sei o quê. A gente não está falando disso. A gente está falando de um mesmo assunto, que é as Sagradas Escrituras. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ter um único assunto. Vamos chegar a uma única conclusão. Então, se o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter a mesma opinião, falar a mesma coisa, aí a nossa curiosidade foi no seguinte: o que é que o apóstolo Paulo vai fazer para tentar aí reverter essa questão da divisão? Quais são os argumentos que ele vai usar? O que ele vai utilizar? E nós vamos ver, irmãos, e temos visto, desde do capítulo 1, mais precisamente do versículo 13 em diante até o 4, final do 4, o apóstolo Paulo está expondo teologia. Ele está colocando teologia, ele está chamando os irmãos para ver se tem alguma razão essa divisão que está tendo dentro da igreja. Então veja que o apóstolo Paulo começa a argumentar. Olha o argumento dele. Veja, o pensamento dele é para que todos tenhamos uma mesma mente, uma mesma opinião. Tendo uma mesma mente, uma mesma opinião, todo mundo vai falar a mesma coisa. O que o Paulo vai fazer para que os irmãos tenham isso? Veja, do versículo 13 ao versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai argumentar dizendo o seguinte: acaso Cristo está dividido? Então, irmãos, vocês estão aí divididos, mas eu pergunto, Cristo está dividido? Não está. Então, por que vocês estão divididos? É o primeiro argumento dele. Depois, ele diz: os líderes que vocês tiveram, seja Paulo, Apolo, Pedro, os líderes humanos, eles foram crucificados por vocês? Fui eu que fui crucificado por você? Foi Apolo que foi crucificado por você? Foi Pedro que foi crucificado por você? Não. Então veja, por que a divisão? Jesus não está dividido. E quem morreu lá na cruz não foi Paulo, e depois foi Pedro, e depois foi Apolo. Não, foi só Jesus. Então veja, ele centraliza praticamente o argumento em Jesus. Em Jesus. Outro argumento que ele usa aí dentro dessa passagem, do 13 a 17, ele diz assim: os líderes humanos, eu estou pegando como um todo, os líderes humanos batizaram os crentes em seu próprio nome?
Então vocês foram batizados no nome de Apolo, porventura? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Então por que a divisão? Jesus não está dividido. Nenhum dos seres humanos foi crucificado por vocês. Foi Jesus que foi crucificado. E quando foi pregado o evangelho, e que vocês mesmo foram batizados, vocês não foram batizados no nome de Paulo, no nome de Pedro, de Apolo. Vocês foram batizados no nome de Cristo. Então por que vocês estão divididos? Ele termina dizendo que a missão de cada líder humano é pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo, né, não fosse assim anulada. Então veja, nesse primeiro argumento, do versículo 13 a 17, o Paulo usa esses argumentos para que os irmãos possam ter a mesma mente e a mesma opinião. Então nós temos agora a mesma opinião. Cristo está dividido? Não. Então todo mundo concorda que Cristo não está dividido, né? Então, poxa, temos a mesma opinião. Quem foi crucificado? Não foi Jesus Cristo? Foi Jesus Cristo. Não foi Paulo nem Apolo. Pronto, temos uma mesma opinião. Os líderes, né? Batizaram alguém no nome deles? Não, vocês foram batizados no nome de Jesus. Pronto, estamos tendo a mesma opinião. Aí a partir, irmãos, do versículo 18 a 25, o apóstolo Paulo usa um outro argumento. Veja que ele está usando argumentos para tentar fazer com que os irmãos voltem à união e não na desunião. E com isso, a tese do Paulo é: tendo a mesma mente, a mesma opinião, vamos falar todos a mesma coisa. E o diabo não vai prevalecer contra nós, porque nós vamos falar a mesma linguagem. Do versículo 18 a 25, o apóstolo Paulo mostra o seguinte, que a cruz de Cristo é que está ali o poder de Deus, e não na sabedoria do mundo. Porque ele vai dizer nessa parte, nesse parágrafo aí, do 18 a 25, que segundo a sabedoria do homem, o homem não conseguiu entender Deus, captar a mensagem que Deus assim mandou, através da sua própria sabedoria. Então, não foi isso. Foi a cruz de Cristo. Foi Jesus Cristo crucificado. É o poder de Deus. Então não foi através, irmãos, de sabedoria humana que você descobriu a Deus. Não é questão do saber. E o Paulo, lá na frente, lá no capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: o homem natural não aceita as coisas de Deus porque eles são loucura e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Então, se Deus fosse esperar com que o ser humano entendesse a ele o plano da salvação através da sua sabedoria, nunca o ser humano chegava lá. Então, por que vocês estão divididos? Não é por causa da questão de sabedoria humana, não. Do versículo 26 a 31, o apóstolo Paulo agora usa um outro argumento. Ele convoca os irmãos a olharem para a congregação. Olha, vamos ser práticos aqui, irmãos. Vamos olhar para dentro da congregação, tá bem? Vamos olhar. Porque o que eu estou notando, eu estou aqui supondo a mente do Paulo, né? O que eu estou notando, irmãos, é que vocês escolhem segundo os méritos. Vocês estão escolhendo segundo os méritos. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Né? Vocês estão escolhendo aí, não, esse aqui é o melhor, esse aqui prega melhor, esse aqui atua melhor, esse aqui tem mais eloquência, aquele ali não tem. Olha como é a escolha de vocês. Mas veja, irmãos, a escolha de Deus é diferente. A escolha de Deus não é assim como vocês estão escolhendo. Olhai na vossa congregação e olha, por exemplo, quantos de nobre nascimento tem aí dentro. Quantos sábios, segundo esse mundo, tem dentro da igreja? Pelo contrário, irmãos, veja, Deus escolheu as coisas inúteis do mundo, as que não são, para envergonhar as que são. E Deus fez isso para quê? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém. Então Deus vai mostrar que a sabedoria do homem é loucura para ele. Com a sabedoria do mundo, o homem não vai chegar a Deus, não vai conseguir compreender a Deus. Então resta a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Agora, nós chegamos nesse capítulo 2, que é um outro argumento do apóstolo Paulo, que nós vamos ver nesta manhã, pela graça de Deus. O apóstolo Paulo aqui, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele vai perguntar para os irmãos o seguinte, ele vai perguntar assim: irmãos, qual o tipo de pregação que Deus usou para chamar vocês? Qual foi o tipo de pregação? Qual o tipo de pregação que Deus usou para chamar vocês? Hoje vocês são crentes e tal. Então, dá uma olhada, volta lá para trás e vê qual foi o tipo de pregação que Deus usou para chamar vocês. E aí, irmãos, nós vamos entrar desde o versículo 1 até o versículo 5 e vamos destacar aí 4 coisas que nos chamam a atenção nesses 5 versículos. Primeiro, aí no versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar do método que ele usou. Qual foi o método que ele usou? Depois, a gente tem aí no versículo 2, nós vamos ver o conteúdo da pregação de Paulo. Qual foi o conteúdo da pregação de Paulo? Ele vai falar do seu método que ele usou, ele vai falar do conteúdo. No versículo 3, ele vai mostrar qual atitude que ele estava quando ele pregou lá para os coríntios. Qual era a sua atitude? Como foi a sua atitude? E aí, assim, por último, não é? Qual a fonte de poder, assim, do pregador? Qual era a fonte do poder do pregador? A fonte era o pregador em si, era a sua linguagem eloquente, ou era o Espírito Santo, ou era o poder do Espírito Santo? Então, é isso aí que ele vai desenvolver. Vamos lá então, vamos para o versículo 1, que no versículo 1 o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha como ele diz assim: eu, irmãos, 1 Coríntios 2:1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o mistério de Deus, e quando eu estou lendo isso daqui, eu sei, irmãos, que em algumas Bíblias a palavra não é mistério, a palavra é testemunho, certo? Aqui se deu, eu penso, na hora do copista, do homem, passar do autógrafo. Veja só, autógrafo é aquele que o Paulo escreveu, este se perdeu. Os copistas se valeram do autógrafo. Autógrafo, irmão, não temos mais. Então, ele pegou aqui do autógrafo e copiou. Aí essa cópia, à medida que vai se usando, vai se desgastando, não é? Aí o outro pegou e copiou, cópia da cópia, vai copiando, entendeu? Então, o que aconteceu aqui, porque a palavra, por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, a palavra mistério, grego, e martírio, só tem a diferença aí de 2 letras da inicial, o restante é igual. Então imagine o copista olhando, está meio apagado aqui esse início. Será que é martírio? Porque mártir é testemunho. E mistério, mistério. Mas aí alguém vai dizer assim, mas pastor, há alguma diferença? Irmãos, não. Testemunho de Deus, mistério de Deus, dá na mesma. Porque lá em 1 João, o João diz mesmo assim, irmãos, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o testemunho que ele dá é o seu Filho. Então qual é o testemunho de Deus? Jesus Cristo. Mas também aqui pode ser mistério, porque o apóstolo Paulo fala em mistério aqui em 1 Coríntios, ele fala em mistério em Efésios, que é o mistério de Deus. Então, tanto testemunho como mistério não vai influenciar em nada, porque Jesus Cristo é o testemunho de Deus e Jesus Cristo é o mistério de Deus. Mas eu opto por aquela tradução que está mistério. Por quê? Por que eu opto por esta aí? Porque o apóstolo Paulo, tanto ele vai falar, até o versículo 5, a gente vai ver, por exemplo, que ele pegou e disse, foi demonstração do Espírito Santo e de poder
que é o quê? O Espírito Santo de regenerar uma pessoa e de mostrar para uma pessoa o mistério de Deus, porque, irmãos, ninguém consegue entender o mistério de Deus que é Cristo, embora que a pessoa veja, o mistério de Deus é Cristo, isso aí eu já sei. Já sabe? Então por que não aceita Jesus? Uma pessoa que diz que sabe, o mistério é Jesus Cristo, eu entendo isso. Não entende não, porque se entender, aceita Jesus. Não existe ninguém, irmãos, que compreenda o mistério de Deus sem aceitar Jesus Cristo. Isso é incoerente. Então veja que o mistério de Deus, Deus revela para os seus. E por isso aí em Coríntios ele vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem para o seu povo, que Ele vai revelar. Lembra quando Jesus Cristo disse assim? Ele disse, olha, o Pai conhece o Filho conhece o Pai. E o Pai revela, ou o Filho revela o Pai a quem Ele quer. Então não é para cada pessoa que Ele vai revelar. Ele vai revelar para quem Ele quer. O que vai revelar esse mistério? Note, irmãos, um mistério é algo que a gente olha e não compreende. Diz, rapaz, isso aqui é um mistério, eu não entendo. Então, a pregação, o evangelho é um mistério. Que só entende esse mistério para quem Deus revelou o mistério. Se Ele revela o mistério, então a pessoa vai aceitar. Se Ele revela um mistério, aí sim. Mas enquanto esse mistério está velado, está fechado, está coberto, a pessoa não aceita. Ele não quer, é um mistério. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala disso, né? Que quando ele foi lá anunciando este que é o mistério de Deus, ele diz que não o fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Interessante, aqui nós temos o método que ele usou. Sabemos de forma reversa, porque ele está dizendo como é que ele não fez. E depois eu vou dar um versículo para os irmãos, que eu acredito como foi que ele fez, né? Porque ele pregou isso também lá em Tessalônica. Como foi que o Paulo não fez? O Paulo não fez com ostentação de palavra. É o que ele diz aqui. Não foi com ostentação de linguagem. Essa expressão, irmão, ostentação de linguagem ou de sabedoria, é o quê? É um discurso eloquente mostrando conhecimento. Uma pessoa que chega diante de uma plateia e ele vai discursar. Nesse seu discurso, ele tem todo o cuidado de mostrar sua eloquência. Entendeu? Mostrando o seu conhecimento. Então tem pessoa que é assim, que ao anunciar, ao invés de anunciar Cristo, ele quer anunciar-se a si mesmo. Olha como ele é eloquente, olha como ele fez ali, ele fez até uma literação, ele fez uma poesia, ele fez isso, ele fez aquilo, porque era o que os gregos gostavam. Os gregos não gostavam apenas de uma pessoa ir lá e falar. Não, eles queriam ver eloquência. Eles queriam ver essa sabedoria, né? A filosofia e tal. Eles pagavam para ver os filósofos, né? Assim, a filosofar nas praças e tudo. Então eles queriam ver do apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, ei, quando eu fui lá com vocês, irmãos, o método que eu usei não foi ostentação de linguagem, ou seja, não foi um discurso eloquente mostrando o seu conhecimento, ou seja, frase de efeito, né? Alguma coisa assim, para cativar a atenção das pessoas. Aí, geralmente quando uma pessoa ouvia um discurso assim, ele saía lá, já viu aí o preleitor aí, a pessoa que discursou, rapaz, mas que coisa, homem eloquente, vou voltar na próxima semana. Ele não foi cativado pelo conteúdo, ele foi cativado pelo método. O método que foi usado cativou aquela pessoa. E aí ele ficou preso à eloquência.
E por isso você vê as pessoas, eu gosto de ouvir aquele preletor, né? Ele é muito eloquente, ele demonstra muita sabedoria, tem muito conhecimento, né? É muito conhecimento. Então a pessoa é atraída por isso, ele não é atraído pelo conteúdo. Eu acho que eu já disse para os irmãos, uma vez fazendo um exemplo de um professor da universidade que levou os seus alunos até o tabernáculo, uma igreja em Londres, né, que tinha um grande pregador, que tinha uma boa oratória. Então eles foram lá, assistiram, aí quando terminou o professor disse: então, gostaram aí da pregação? Aí eles disseram: olha, o pregador é fantástico, homem eloquente, é muito conhecimento, ele tem muito conhecimento e tal, e gabando o homem, falando do homem. Aí, noutra oportunidade, esse professor levou os alunos até o Tabernáculo Batista do Spurgeon. E depois que terminou a pregação, o professor disse: então, e aí, o que vocês acharam? Sabe o que eles disseram? Rapaz, mas que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Ah, que Deus! Ou seja, ninguém saiu de lá falando do Spurgeon. Saíram falando de quem? De Deus. Porque o trabalho do pregador não é se mostrar, não é mostrar sua sabedoria, a sua eloquência, é mostrar Cristo. É mostrar Cristo. Por exemplo, lembra quando o João Batista estava pregando e Jesus Cristo batizava ali por perto? Chegou os discípulos de João Batista até ele e disse: mestre, aquele de quem tu falaste, olha, ele está batizando e vai muita mais gente lá do que aqui. Tipo assim, ele está ganhando mais do que tu, tem mais pessoas lá do que aqui. Aí o João, irmãos, diz uma coisa maravilhosa. Ele diz mesmo assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Que maravilha! Isso é uma maravilha. Então Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, quando eu fui ter convosco, olha o método que eu usei. Eu não fiquei aí com discurso eloquente, frase de efeito, para tentar cativar as pessoas, para as pessoas ficarem apoiadas na minha sabedoria ou no homem. Não. Eu fui pregar aí para vocês Cristo. Foi Cristo. Foi esse que eu fui anunciar. Lembra que os coríntios diziam que a impressão do Paulo, a palavra dele era pobre. Esse Paulo vem aí, olha, coitado, olha como ele fala. Puxa vida, a gente esperava outra coisa melhor. Não era uma coisa que atraía. Porque Paulo tirou essas coisas e fez uma pregação simples para o povo entender. E não estava interessado que o povo fosse adepto dele. Por que ele está dizendo isso? Porque lá tem um fã-clube do Apolo, do Pedro. E o Paulo está dizendo: eu não fui lá para fazer fã-clube, irmãos. Eu não estava lá para fazer fã-clube, não. E quando eu preguei, eu não fiz com ostentação de linguagem, que era para vocês me adotarem. Não. Eu fui pregar Cristo. Esse é o trabalho do pregador, anunciar Cristo. E este, é claro, crucificado. Aí a gente fica pensando assim, irmãos: poxa, se o apóstolo Paulo, o método que ele usou, não foi ostentação de linguagem ou de sabedoria, a gente fica assim pensando: qual foi, hein? Qual foi o método que ele usou lá? É claro, a gente não vê aqui, mas irmãos, quando Paulo ia para as sinagogas, ele usava um método. E a gente vê aqui, por exemplo, em Atos. Dê uma olhada em Atos, a gente consegue lá ver mais ou menos o que o Paulo usava quando chegava nos lugares. Atos 17, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1. Por aqui você vai mesmo saber o método do apóstolo Paulo. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados, olha lá o que ele fazia. Primeiro, arrazoou com eles acerca das Escrituras. 3, versículo 3. Expondo e demonstrando
ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então Paulo diz: quando eu fui lá com vocês, anunciando o Evangelho, ele não usou o método de ostentação de linguagem e sabedoria. Mas qual foi o método? Está aqui. O primeiro é arrazoou. O que o Paulo fazia quando ia para a sinagoga? Ele arrazoava. E agora vamos trocar em miúdos, né? Essa palavra arrazoar é como que dialogar, no sentido de querer convencer, tá? Então, quando Paulo arrazoava, o pensamento dele era de tentar convencer. Com o quê? Com as Sagradas Escrituras. Então ele ia, dialogava, razoava com a pessoa da sinagoga, tentando os convencer através das Escrituras. Note bem, irmãos, não adiantava o apóstolo Paulo chegar dentro de uma sinagoga e falar a respeito de um sonho, a falar a respeito de uma visão, porque o pessoal disse: epa, quem me garante que esse sonho aí é? E quem me garante que essa visão? Então, por isso, o apóstolo Paulo, como ele queria ser aceito e levado a sério, ele arrazoou com Bíblia. Está aqui a Bíblia. Epa, o meu sonho você não viu, a minha visão você também não viu, mas a Bíblia tu vê. Abre aí a tua Bíblia, veja aí o que está escrito em Isaías, vê o que está escrito aí. Então ele arrazoava, mostrando as Sagradas Escrituras. Aqui, irmãos, vai uma lição para nós pregadores. O que nós devemos fazer? Temos que arrazoar, temos que tentar convencer pelas Sagradas Escrituras. Aí, o que mais ele diz? Versículo 3. Expondo. Essa palavra expondo significa abrindo, desembrulhando. É como se tivesse uma coisa aqui, está toda embrulhada. Aí vai desembrulhando, né? Desembrulhando. Expondo é fazer isso, abrindo e mostrando. Então, ele expunha. O quê? Através das Sagradas Escrituras. Ele abria, está aqui. E por isso que alguém vai dizer mesmo assim: rapaz, esse negócio de vocês que vão pregar e mostra um versículo para cá, e mostra um versículo para lá, e mostra um versículo para cá. Mas não era isso que o Paulo fazia. O Paulo, ao expor, não abria, porque, irmãos, eu vou provar com o quê? Eu tenho que abrir a Bíblia e dizer: olha, diz aqui. Olha, irmãos, também diz aqui. Eu tenho que mostrar com as Sagradas Escrituras, eu tenho que abrir a Bíblia. A outra coisa, outro verbo usado é demonstrando. Então, o que ele faz? Ele arrazoa, ele expõe, ele demonstra. Essa palavra demonstrar, no grego, significa assim, olha: colocar do lado do outro. Colocando do lado do outro. Com que propósito? Com o propósito de comparar. Para que os irmãos possam entender. Imagine, o apóstolo Paulo chega lá, aí ele quer demonstrar que Jesus Cristo é o Messias. Aí, o que ele faz? Ele abre Isaías 53 e diz assim: ele foi como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ei, não foi assim que aconteceu com Jesus Cristo quando ele foi diante de Pilatos? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Olha, ele morreu, esteve com um rico no sepulcro. Olha, está dizendo aqui. E não foi José da Arimateia que cedeu o sepulcro? Um homem rico. Vocês estão vendo que está batendo? Ou seja, ele estava mostrando que as profecias do Antigo Testamento batiam, né? Era certo com Jesus. Era isso que ele fazia. É por isso que precisamos, irmãos, aí do Antigo Testamento, Novo Testamento. Se você quiser fazer uma evangelização eficaz. Aliás, irmãos, o Novo Testamento surge de dentro do Antigo Testamento. É do Antigo Testamento que vem para cá o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que estava aqui no Antigo Testamento. E é isso que o apóstolo faz. Ele está dentro de uma sinagoga. E aí ele vai demonstrando e vai colocando, vai arrazoando, vai abrindo, vai comparando. Olha essa passagem, olha com essa. Isso aí que é bom, irmãos. Se nós queremos convencer qualquer pessoa, nós temos que arrazoar, nós temos que abrir os textos e nós temos que fazer comparação. Aí sim, então esse foi o método que o apóstolo Paulo usou.
Muito bem, vamos lá para o versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Aqui, irmãos, nós vamos ver o conteúdo da pregação de Paulo. Ele diz aqui: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui é interessante, tem vários comentários, opiniões de pregadores. Por exemplo, lembre, o apóstolo Paulo, quando chegou em Corinto, ele veio de Atenas. Lembra que em Atenas, irmãos, teve ali Dâmaris e algum outro homem e tal, mas você não vê que Paulo começou uma igreja em Atenas. Não é dito. Ele vai lá para o Areópago, ele pega uma oportunidade que é a respeito do Deus desconhecido. Então, eles tinham Deus para tudo, para a terra, para a chuva, para o ar, fertilidade, isso e aquilo, sei lá, um monte de Deus. E Paulo viu tudo aquilo, mas viu ali um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Aí ele pegou essa oportunidade para falar de Jesus Cristo para aqueles filósofos da época. E o que aconteceu? Nem muitos aceitaram. É interessante isso. Então, alguns comentaristas dizem que o Paulo, ele diz: eu não vou mais fazer esse tipo de pregação mais não. Eu não vou mais agir dessa maneira. Então, quando eu cheguei com vocês, eu não quis saber de absolutamente nada, senão de Cristo e este crucificado. Não era, irmãos, que o apóstolo Paulo não era gabaritado. Você pode ver, ele nasceu em Tassos, era uma cidade que praticamente competia com Corinto e Atenas em termos de filosofia, essas coisas todas. Era um homem letrado, ele conhecia o latim, o grego, o aramaico, o hebraico. Ele conhecia os filósofos de então. Quando você vê escrevendo a Tito, por exemplo, ele menciona, ele tira trechos de um filósofo que era do passado. Ele conhecia os filósofos. Ele poderia usar esses argumentos e tudo dentro de uma sinagoga para tentar cativar, mas ia cativar as pessoas para o pregador, ia cativar as pessoas para o método. Ele não queria isto. Era isso que ele não queria. Ele queria que as pessoas ficassem firmes mesmo em Jesus Cristo. Muito bom. Aí está esse versículo 2, né? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. No versículo 3, 1 Coríntios 2:3, nós vemos a atitude do apóstolo Paulo, porque ele diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A gente fica assim pensando: poxa, por que Paulo estava lá em fraqueza, temor e grande tremor? O que ele temia? Né? Qual era esse tremor? Bem, irmãos, poderia ser, aí os irmãos podem optar, né? Não, eu prefiro esse argumento aqui do que aquele outro argumento, porque imagine só, o Paulo, quando atravessou de Troade, saiu de Troade e foi para Filipos, o que aconteceu com ele em Filipos? Ele apanhou em praça pública, por ter expelido o demônio de uma jovem em Filipos. Depois ele foi encarcerado, ele apanhou, foi surrado, chicoteado. Então imagina, esse homem era prisão, era peia. Então agora lá vai ele de novo para Corinto, e agora vai ter que fazer o quê? De novo pregar o evangelho. Isso trouxe muitos problemas para ele. Ele vai continuar pregando? Por isso que ele diz: olha, irmãos, vocês sabem, quando eu fui ter convosco, hoje não foi fácil não. Vocês viram o que me aconteceu, ouviram o que aconteceu comigo em Filipos. Ora, irmãos, às vezes quando você sai para evangelizar, você encontra um homem bruto, uma mulher bruta: eu não quero saber disso, vai cuidar da sua vida. Aí você sai de lá e não vou mais evangelizar. É isso que você pensa, porque você é desestimulado. Você pensa que todo mundo vai te receber com rosas e tudo. Quando der fé, a pessoa pega o teu folheto que tu deste, ele rasga e joga fora. Aí você ainda vai continuar evangelizando? Não rasgaram o folheto que o apóstolo Paulo deu. Não disseram assim para Paulo: eu não quero saber disso não. Meteram a penha nele, ele apanhou, irmãos. Ora, se uma pessoa às vezes deixa de evangelizar porque não é bem recebido, imagine se você apanhar. Você vai querer ainda evangelizar?
Vai querer pregar o evangelho no outro canto? Então, daí é que a gente fica assim pensando, será que quando Paulo está dizendo aqui foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós? Pode ser uma possibilidade, mas tem uma outra também, que é essa questão da pregação do evangelho, né? Que alguma coisa ali em Paulo, e o apóstolo Paulo vai dizer isso lá na segunda carta dele aos Coríntios, que diz respeito ao seu espinho na carne. Lembra que ele revela isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Vou ler para os irmãos. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, note bem, na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, a fraqueza, será que dizia respeito ao seu espinho na carne? Que tipo de fraqueza é essa? Nós não sabemos. Mas, quando Paulo revela isso, irmãos, isso aqui vai contrário às expectativas dos gregos. Porque o que os gregos queriam ver num orador? Eles queriam ver uma ostentação de linguagem, sabedoria, e um homem mesmo forte, um homem que mostrava ser forte, ser firme. Mas o que apareceu ali? Paulo, um homem fraco. Eu disse, esse que vai prestar atenção na pregação desse homem, olha a aparência desse homem. É dito nos escritos da época de Paulo, né? Alguém descrevendo Paulo, dizia que o Paulo era baixinho, narigudo, careca e sem expressão. Quem vai parar para olhar para um homem desse feio? Fraco. Paulo, irmãos, pregava Cristo, o conteúdo. Não era para as pessoas prestarem atenção na eloquência das palavras ou no seu visual. Ele não chamava a atenção do pessoal pelo seu visual ou pela sua eloquência de palavra. O foco dele era Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ali no versículo 4, 1 Coríntios 2, 4... nós temos a fonte de poder do pregador. Olha o que ele diz aí, 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele está dizendo, eu não quis persuadir vocês, eu não queria ganhar você, assim, pelo argumento e tal, persuadindo, fazendo manobras e tudo. Não. Não foi linguagem persuasiva de sabedoria. Mas ele diz, mas em demonstração do poder, olha, demonstração do Espírito e de poder. Olha em que ele confiava. Ele não confiava nele, ele não confiava na sua oratória, na sua eloquência, ele confiava no poder do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque é o Espírito Santo que regenera. É o Espírito Santo que regenera. Se o Espírito Santo não regenerar, irmãos, não tem linguagem, não tem sabedoria, não tem nada que regenere o homem. É só o Espírito Santo de Deus que pode regenerar o homem. Então o apóstolo Paulo não queria que a atenção dos irmãos fosse voltada para a sabedoria, ostentação de linguagem, essas coisas todas. Não. Ele pregava Jesus Cristo de forma pura e simples, confiando mesmo no poder do Espírito Santo. Era ele que ia fazer essa obra. Então, não era ele, mas o poder do Espírito Santo nele. Lá em
Lá em 2 Pedro, irmãos, capítulo 2, versículo 22, tem o apóstolo Pedro, ele fala de um adágio verdadeiro. E por que ele fala disso? Porque o que nós estamos falando aqui é que o apóstolo Paulo, ele vai depois dizer que ele fez dessa maneira, ele não usou palavras persuasivas de sabedoria, mas a demonstração do poder do Espírito Santo e de poder, porque ele não queria que a fé dos irmãos fosse alicerçada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, o que acontece? Há muitas regenerações, entre aspas, dentro de igrejas, há muitas regenerações por aí, que não é regeneração, mas é uma lavagem externa. Porque as pessoas que estão indo, eles estão a fim de uma linguagem eloquente, ostentação de linguagem, uma linguagem persuasiva de sabedoria. Então você vai um monte de gente lá que quer ver esse grande pregador e tal, mas ele não está querendo saber de Cristo. Ele quer saber dessa oratória. Olha como que é as coisas. Olha, puxa, que homem inteligente. E aí, o que acontece? Algumas pessoas adotam isso. Algumas pessoas aceitam isso. Olha, vou ser seguidor dele. E por isso tinha lá o seguidor de Paulo, tinha o seguidor de Apolo, de Pedro. As razões, irmãos, eram erradas. Já imaginou? A razão errada. Eu faço parte do fã-clube do fulano de tal. Que coisa! Qual era a razão que uma pessoa tinha que ir para a igreja? Para ouvir Cristo. Para aprender mais de Cristo. Essa é a razão. Mas esses não, eles estavam mais apoiados na sabedoria humana, na eloquência, era isso que eles queriam. E muitos, os chamados convertidos, eles eram atraídos por isso. Não era uma verdadeira regeneração. É por isso que dentro de cada igreja existe o que nós chamamos de igreja visível e igreja invisível. A igreja invisível é aquela igreja que de fato foi regenerada. A invisível, que foram regenerados. Eles mesmos ouviram o poder de Deus, o Espírito Santo os regenerou. Tem aqueles não, que eles seguem por causa do pregador. Eles seguem por causa da eloquência do pregador. Eles seguem baseado em uma outra coisa. Só que o que acontece? Quando chega o momento de tribulação, quando chega as coisas mesmo assim, a fé dessa pessoa que não está alicerçada em Cristo, cai. Porque não está alicerçada em Cristo, está alicerçada em pessoas. Ora, irmãos, quantas pessoas, quando acontece uma coisa com um pregador, não abandonam a igreja? Aconteceu alguma coisa com o pregador, todo mundo vai se embora para sua casa. Não é que ele vai para uma outra igreja, não, porque o que tinha que fazer, se lá está sendo pregada heresia, se o pastor escandalizou e tudo, a coisa, né? Aí a pessoa continua crente, ele vai continuar frequentando uma igreja. Mas não, esse tipo, ele vai embora e não frequenta igreja nenhuma. Porque a fé dele não está alicerçada em Jesus. A fé dele está alicerçada em homem. Ora, não foi um homem que morreu por mim. Não foi um homem que me salvou. Quem me salvou foi o Senhor Jesus Cristo. O homem pode errar, irmãos. O homem pode pecar. O homem pode falhar. Mas Jesus não. Se a sua fé está firmada no homem, cedo ou mais tarde você vai cair fora. Se está apoiada no homem. Se você é seguidor de homem. Mas se está apoiado em Jesus, Jesus nunca vai te decepcionar. O homem vai, mas Jesus não. Então como que você vai deixar Jesus, se ele nunca vai te decepcionar? O Pedro aqui, em 2 Pedro 2,22, ele diz assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a remover-se no lamaçal. Por que a porca lavada voltou para o lamaçal? Ela não foi lavada? Foi, mas a natureza dela não foi mudada. O apóstolo Paulo, ele diz que a base dele, a fonte do poder dele, é o Espírito Santo.
Ele está confiando que é o Espírito Santo que vai regenerar. É o Espírito Santo que vai regenerar. Não é ele, não é só sabedoria, não é só eloquência, é o Espírito Santo. Se uma pessoa, quer seguir a Jesus Cristo pela eloquência, por alguma coisa que não é a regeneração, isso se chama, irmãos, uma lavagem. Uma pessoa só teve uma lavagem. Tem muitas pessoas nas igrejas por aí que eles só são lavados, mas eles não são regenerados. E por isso ele diz aqui, eles se foram, aconteceu com uma porca lavada, ela só foi lavada, ela não foi mudada de porca para cordeiro. Se fosse mudada, não ia mais para o lamaçal, mas voltou para o lamaçal porque não deixa de ser porca. Então o que acontece às vezes? As pessoas estão mais impressionadas com lavagem do que com regeneração. Eis a razão, então, porque Paulo não fez isso. O Paulo não queria que a fé, versículo 5, que a fé deles fosse apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E aí, irmãos, olhando isso daqui, eu pensei assim, eis aí a explicação para a apostasia. Aqui está a explicação da apostasia. O apóstolo Paulo não fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 em diante, ele diz que o Senhor Jesus Cristo, ele não vai vir sem que primeiro venha a grande apostasia. Como é que vai vir uma grande apostasia? Como assim? Porque apostasia significa abandono da fé. Ora, se apostasia é abandono da fé, então isso quer dizer que a pessoa era regenerada e deixou. Ora, como que ele pode apostatar se ele não tinha fé? Preste atenção aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não queria que a fé dos irmãos fosse apoiada em sabedoria humana. Essa não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que se apoia em Deus. Então aqui você vê a apostasia desse lado. Então quem é que vai apostatar? Todos esses cuja fé está apoiada em sabedoria humana, que está apoiada em alguma coisa que não Deus. Os regenerados, irmãos, não vão apostatar. Não existe apostasia para a igreja invisível. Existe sim apostasia para uma igreja visível. Pessoas que se dizem ser crente, mas que na verdade nunca foram regeneradas. Veja, por exemplo, esse texto em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8. 7 e 8, para provar aqui para os irmãos que não existe apostasia de verdadeiros crentes, não existe. Mas por que ele dá o nome de apostasia? Porque as pessoas estão abandonando aquela que é uma fé, mas essa fé é apoiada em homem, essa fé é apoiada em coisas que não é Deus, em outras coisas, mas não Deus. Mas olha o que ele diz aqui, para provar para os irmãos que não existe perca de salvação para um eleito. Não existe um regenerado perdendo a sua salvação. Ele diz aqui em Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, no sentido de matá-los, mas não no sentido de ganhar eles para o inferno, tá? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. 8. E adorá-lo, vão adorar a besta. Olha o que ele diz: adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. Note bem que ele usou a palavra todos, tá bom? Mas todos não quer dizer cada um. E o versículo explica que não é cada um. Todos os habitantes da terra. Quem? Aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então eu pergunto, existe alguém cujo nome foi escrito no livro da vida, que seguiram, que apostataram? A Bíblia diz que não. Vai ter uma grande apostasia? Vai ter. De quem? De pessoas cuja fé estava apoiada em uma outra coisa, menos em Deus.
Essa semana eu falei com uma senhora, ela disse, eu tenho muita fé em Deus. Eu digo, mas a senhora é crente? Não. A senhora frequenta assim uma igreja? Não, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu digo, que tipo de fé é essa? Então veja só, irmãos, tem fé e tem fé. Tem fé que é alicerçada em Deus, e desse aqui ele não sai nunca, é em Deus. Tem outros que vão alicerçar a sua fé em outras coisas. E por isso ele fica um tempo assim na igreja e tudo. A sua fé está alicerçada num homem, a sua fé está alicerçada numa mulher, a sua fé está alicerçada em providência para a sua vida, em outra coisa, menos em Deus. Porque se for em Deus, irmãos, ele não sai nunca. Nunca abandona, nunca deixa. Todos aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, eles não adorarão a besta. Portanto, eles não vão apostatar. Mas a Bíblia fala de uma grande apostasia. De quem? Daqueles que dizem ter fé, mas não em Deus. Para todos os efeitos, eles estão no meio de nós. Temos grande fé em Deus. Deus é tudo e tal. Mas quando chega o aperto, quando chega a tribulação, vai ficar com Deus ou vai sair? Então, aqui, irmãos, nessa passagem nós temos aí o novo argumento do apóstolo Paulo. Veja que ele está tentando, assim, ganhar os irmãos, convencer os irmãos com teologia. Com teologia. É bem interessante isso, né? Qual o tipo de pregação que Deus usou para chamar vocês? Qual foi o tipo de pregação? Foi ostentação de linguagem? Foi de sabedoria humana? Não. Não foi esse o método que eu usei. O método foi arrazoar, expor, demonstrar, tudo segundo as Escrituras. Tudo pela Bíblia. Tudo pela Bíblia. E o conteúdo da minha pregação foi Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não fiz questão de usar nada de linguagem, nada dessas coisas não. Porque, irmãos, eu não queria que a fé de vocês fosse apoiada em sabedoria humana, mas que a fé de vocês fosse apoiada mesmo em Deus. Essa daí vai até o fim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos aqui que devemos, Senhor, pregar o Senhor Jesus Cristo, este crucificado, não com ostentação de palavra, de linguagem ou de sabedoria, mas pregá-lo mesmo de forma simples, pura, mostrando e demonstrando nas Sagradas Escrituras que ele de fato é o Messias, aquele que deveria de vir. Obrigado, Senhor, aceita a nossa gratidão. Leva-nos aos nossos lares, debaixo da Tua paz, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.